Vamos aos destaques de hoje. Manhã de protestos em Belo Horizonte. Capital mineira é a terceira do Brasil com mais moradores em situação de rua. Depois de cumprir suspensão, o zagueiro Lianco volta ao Atlético contra o Santos. Belo Horizonte com céu parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento. Mínima de 17,2 graus e a máxima prevista de 28 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 50%. O repórter Giovanni Rodrigues chega agora com informações sobre a manhã de protestos em Belo Horizonte. Hoje, às 7 horas da manhã, teve uma manifestação dos servidores do IPSENG. Eles protestaram na porta do Hospital Governador Israel Pinheiro contra os cortes na folha de pagamento dos funcionários. Segundo o presidente do sindicato, Pedro Cardoso, os servidores estão sem respostas. Ainda de acordo com o presidente, 185 profissionais foram prejudicados com desconto de mais de R$ 1.500 na folha de pagamento. A manifestação foi para chamar a atenção e cobrar do Instituto uma solução para o problema. E uma outra manifestação contra o fechamento do HMAL do Hospital Amélia Lins foi em frente ao Tribunal de Justiça, na Avenida Afonso Pena, número 4001. De acordo com a diretora executiva do Sindsaúde, Neuza Freitas, o bloco cirúrgico do HMAL está pronto para receber os pacientes, mas isso não aconteceu até o momento. E hoje à tarde está prevista uma reunião no Tribunal de Justiça para definir toda essa situação do Hospital Maria Amélia Lins. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. Os bairros Alto dos Ribeiros, Boa Vista, Confins, Santa Cruz e São José em Confins e Chácara Solar do Madeira em Contagem, na região metropolitana de BH, estão sem água hoje devido a uma obra de manutenção emergencial realizada pela Copasa nos dois municípios. A normalização do abastecimento deve ocorrer gradativamente no decorrer da tarde de hoje. A falta d'água também afeta mais de 50 bairros da região do Barreiro e em Ibirité, devido à falta de energia elétrica na região da central de abastecimento. A normalização vai depender do restabelecimento da energia. 2 homens de 28 e 32 anos foram presos depois de roubarem o carro e ameaçarem de morte uma idosa de 67 anos na garagem da casa dela. Eles apontaram uma arma e a obrigaram a entregar o veículo. A vítima estava saindo da garagem com seu carro no bairro Santa Lúcia, região centro-sul de BH, quando eles chegaram em outro veículo e fecharam a passagem. Segundo a vítima, a dupla desceu do carro usando uma touca ninja e um deles, com uma arma de fogo em punho, a ameaçou de morte e obrigou a sair do veículo. Quando a vítima estava conversando com os policiais militares, os oficiais viram um carro do mesmo modelo do dela no final da rua em alta velocidade. Houve perseguição e os suspeitos foram detidos. A idosa não se feriu. A Anvisa aprovou o pedido para registro definitivo da vacina contra a chikungunya encaminhada pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Valneva. O imunizante tem autorização para ser aplicado na população acima de 18 anos. Nos testes realizados anteriormente nos Estados Unidos, 4.000 voluntários entre 18 e 65 anos receberam as doses e 98,9% dos participantes produziram anticorpos contra a doença por ao menos 6 meses. A chikungunya é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e zika. Os principais sintomas da doença são febre acima de 38,5 graus e dores intensas nas articulações dos pés e das mãos. E no próximo bloco, Dineno pode ser novidade no Cruzeiro em breve e violência escolar cresce no Brasil. Agora, 12:06. Intervalo é rápido. Voltamos do intervalo e agora o repórter Giovanni Rodrigues volta ao Rede Notícia ao vivo para falar sobre Belo Horizonte ser a terceira capital do país com mais moradores de rua. Olá, muito boa tarde a todos.
Olha, eu estou neste momento aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, cerca de 100 pessoas estão neste momento aqui na Câmara, reunidas junto com o vereador Pedro Patrus. Eles estão repercutindo sobre uma nota de repúdio contra um projeto de lei de autoria do vereador Braulio Lara, do Partido Novo, que propõe a internação involuntária de usuários de álcool e outras drogas em Belo Horizonte. O documento critica o projeto por perseguir a população em situação de rua. Atualmente, Belo Horizonte é a terceira maior população de rua do país. São cerca de 14 mil pessoas. O documento ainda diz ainda o seguinte, de instituir mecanismo de coerção e violação de direitos e reproduzir práticas higienistas e de exclusão social, e também contra os princípios da reforma psiquiátrica brasileira. O documento diz também propor políticas que violam a liberdade e os direitos humanos e também garantidos ali na Constituição. De acordo com o vereador Pedro Patrus, a população em situação de rua já enfrenta uma série de vulnerabilidades sociais, incluindo a falta de moradia, desemprego, violência e também discriminação. É importante frisar que, de acordo com dados do Censo Pop Rua de 2022, 68% da população em situação de rua na cidade é negra, sendo que a maioria é formada por homens. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. A quarta rodada do Brasileiro começa hoje com Ceará e Vasco, mas o Atlético só entra em campo amanhã contra o Santos na Vila Belmiro às 9h30 da noite. Arana está fora por contusão na coxa direita e não foi informado pelo clube a gravidade, o tipo de lesão e nem o tempo de recuperação do lateral. E quem volta ao time é o zagueiro Lianco, depois de cumprir suspensão contra o Vitória. Outro jogador que em breve pode voltar é o zagueiro Igor Rabelo, que já está na fase de transição, aquela que o jogador sai do departamento médico e vai para o campo. Ele realizou nessa segunda trabalhos com bola, mas separado do restante do grupo. E o Santos, próximo adversário do Atlético, demitiu o treinador português Pedro Caixinha nessa segunda, e o nome cotado para assumir a equipe é o de Jorge Sampaoli, ex-treinador do Atlético. O Cruzeiro só entra em campo na quinta-feira para enfrentar o Bahia às 9h30 da noite no Mineirão e com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. Pelo lado do time, uma boa notícia. Um jogador que o torcedor gosta muito pode voltar em breve a ser relacionado e a jogar. Estou falando do Juan de Neno, que vem treinando. Ontem ele participou de forma integral das atividades. Tribunal de Contas dá prazo para o governo de Minas esclarecer privatização da linha verde. O destaque é com a repórter Letícia Bessa. O TCE, Tribunal de Contas de Minas Gerais, deu prazo de 10 dias para que o governo estadual envie documentos e esclarecimentos sobre o processo de privatização de rodovias no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, trecho conhecido como Linha Verde. Entre as determinações, o TCE cobra mais detalhes sobre a instalação de pedágios. A medida é o primeiro passo da apuração de documento que foi apresentado por deputados estaduais, questionando a legalidade e os impactos do processo de licitação para a privatização de 124 quilômetros de vias na Grande BH. O TCE de Minas quer acesso aos estudos que embasaram a estrutura econômico-financeira da concessão para avaliar se são justas e acessíveis. Também foram solicitados estudos de tráfego, de viabilidade técnica e ambiental, além do plano de negócios da futura concessionária, com projeções de receita e despesas. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. A Receita Federal recebeu até agora mais de 12 milhões e 700 mil declarações do Imposto de Renda 2025 em todo o país, sendo pouco mais de 1 milhão e 100 mil declarações dos contribuintes mineiros. O prazo para entrega da documentação termina no dia 30 de maio. Do total de declarações enviadas até o momento, mais de 75% tem valores a restituir. Quase 14% tem valores a pagar e 11% não tem nada que pagar nem a receber.
Como estabelecido pela Receita, em 2025 devem pagar o imposto de renda aqueles contribuintes que recebem acima de R$ 2.259,21. Pessoas físicas que recebem menos que esse valor estão isentas da declaração. A violência nas escolas brasileiras triplicou num período de 10 anos, segundo o levantamento da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O estudo revela o registro de 13.100 ocorrências desse tipo em 2023. 10 anos antes, eram pouco mais de 3.700 ocorrências. Metade dos casos notificados nessa pesquisa mais recente está relacionada a agressões físicas. Em seguida, aparecem os de violência psicológica e sexual. De acordo com o levantamento, os principais fatores para esse aumento são a desvalorização dos professores, o aumento dos discursos de ódio potencializados nas redes sociais, a precarização da infraestrutura das escolas e as agressões vividas pelos alunos no ambiente doméstico. Milene, eu acho que é um drama que a gente enfrenta. A qualidade da educação caiu muito, a não valorização do professor. Eu sou professor, tenho amigos professores e eles reclamam muito da falta de condições. E é preciso observar individualmente as pessoas, olhar a situação de cada um, porque às vezes uma pequena situação ganha corpo numa sala e a violência acaba acontecendo e tudo aquilo que está relatado na pesquisa. Que exista mais estrutura para os profissionais, para as escolas e para os alunos. E é muito triste porque isso acontece em uma fase de formação de personalidade ali, né? Onde as crianças estão se desenvolvendo, os adolescentes estão entendendo quem são, então é muito triste ver essa realidade nas nossas escolas mesmo. Seria um sonho que isso mudasse. O governo federal paga hoje o abono do PIS/PASEP de 2023 aos trabalhadores que nasceram nos meses de março e abril. Os valores podem ser retirados até o dia 29 de dezembro de 2025. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido atualmente a trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos que trabalharam durante pelo menos 30 dias em 2023 e receberam uma média de até 2 salários mínimos por mês. O banco para recebimento, a data e os valores, inclusive de anos anteriores, estão no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Aberto o prazo para adesão dos estados ao programa de quitação de dívidas com a União. Os detalhes com o repórter Newton Lopes. A nova legislação regulamentada pelo Tesouro Nacional deve beneficiar Minas Gerais, que tem uma dívida de 160 bilhões de reais com a União. Para fazer parte do programa, os governadores precisam enviar um ofício ao Tesouro Nacional com a manifestação de interesse na adesão e uma indicação de quais empresas do Estado podem ser repassadas à União para abatimento da dívida. O prazo para a adesão do programa vai até o dia 31 de dezembro deste ano. O PROPAG, regulamentado ontem, foi assinado em janeiro pelo presidente Lula a fim de permitir a renegociação das dívidas dos estados com um desconto nos juros e prazo de até 30 anos para o pagamento dos débitos. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre desde cedo 2 mandatos de prisão temporária, 20 mandatos de busca e apreensão e 7 de internação provisória de adolescentes infratores em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e em Minas Gerais, numa operação contra uma quadrilha voltada para a prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. A investigação mostra que os criminosos atuavam em redes sociais como o Telegram, onde promoviam competições e desafios motivados pelo ódio. As investigações começaram quando o morador em situação de rua teve 70% do corpo queimado depois de ser atacado por um adolescente com 2 explosivos caseiros. Os suspeitos pelos crimes cibernéticos são investigados por tentativa de homicídio, instigação ao suicídio, incentivo à automutilação, armazenamento e divulgação de pornografia infantil, maus tratos a animais, apologia ao nazismo e ataque a pessoas sem teto. A Justiça norte-americana revogou uma determinação do presidente Donald Trump para cancelar a permanência legal de 500 mil de imigrantes nos Estados Unidos. Em 2022, um programa do governo Joe Biden permitiu que 530 mil pessoas entrassem no país de forma legal.
eram imigrantes de países como Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti. Donald Trump queria cancelar o status legal de permanência para poder deportar os imigrantes. Na sentença judicial, uma juíza de Boston alegou que o presidente confundiu a lei que permite a deportação de pessoas sem cidadania vivendo ilegalmente nos Estados Unidos com aqueles que tiveram autorização para entrar no país. O governo chinês determinou hoje que as companhias aéreas do país não façam novas encomendas de aviões da fabricante norte-americana Boeing. A recomendação vale também para equipamentos e peças produzidas por empresas dos Estados Unidos como parte das medidas de retaliação impostas por Pequim ao tarifaço de Trump. Antes dessa determinação, as 3 principais companhias aéreas chinesas haviam feito 179 encomendas de jatos da Boeing até 2027. O governo da China estuda agora uma forma de ajudar as companhias aéreas locais a enfrentar o aumento de custos imposto pela guerra tarifária. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, se reuniu com seu secretariado nesta manhã. Quem traz as notícias é a repórter Erlaine Grace. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Milene, e a todos que acompanham Rede Notícia. Aqui no Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Álvaro Damião acaba de reunir com o secretariado para tratar dos assuntos referentes à gestão de 4 anos. O Álvaro mostrou os planos de governo para cada secretário e comentou que o objetivo é unir todas as secretarias para atender as demandas da cidade. Ele reforça que o trabalho das secretarias vai ser em conjunto e que vai dialogar com todas as bancadas, independente de partido. Sobre as secretarias do Meio Ambiente e Cultura, Álvaro disse que vai escolher os representantes com cautela. E ele comentou também sobre a escolha da secretária de Educação, a Natália Araújo. Ele disse que essa escolha foi planejada, foi estudada, que ele já conhecia o trabalho da Natália. Ele falou também sobre os projetos de lei que estão chegando na Câmara e disse que a intenção não é vetar os projetos de lei, que ele vai deixar que as decisões sejam feitas pela maioria. Por enquanto é isso, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlaine. E Milene, algumas coisas a gente tem que ponderar. É algo normal que acontecer, mudança de secretariado. O prefeito Álvaro Damião tem que colocar aquelas pessoas de confiança, que coloque pessoas capazes para ajudá-lo a gerir. E tem muitos problemas. Nossa BH precisa de muitos cuidados. Eu nem vou falar das ciclovias, eu como ciclista, que são abandonadas, são largadas a um 10º plano. Mas uma questão que preocupa muito a gente, é delicada, sou contra qualquer tipo de internação forçada, mas que envolve aos moradores em situação de rua. É preciso, sim, fazer um levantamento, estudar caso a caso, para olhar o que essas pessoas precisam. E, ao mesmo tempo, do lado dos moradores, algumas regiões sofrem muito com isso. A região hospitalar vive um drama, porque hoje é muito entulho, é muita sujeira e a região hospitalar. Do lado, por exemplo, da Santa Casa. Isso é preocupante. E fora, às vezes, a insegurança que acontece. Então, que haja um trabalho por parte da Prefeitura para olhar com carinho aquilo que pode ser feito com essas pessoas e trazer também do outro lado da ponta tranquilidade para os moradores. É verdade, é um assunto bem delicado, como você disse, porque envolve seres humanos, né? A gente não pode esquecer disso, a gente vê muitas pessoas de Belo Horizonte, quando a gente vai às ruas, reclamando do número de moradores, né, de pessoas sem teto que tem nas ruas de Belo Horizonte, principalmente nas praças, que eles têm ocupado bastante. E a gente vê que as pessoas têm essa sensação de insegurança, mas, por outro lado, também a gente não pode esquecer que são seres humanos, que tem que ser considerado essa parte, né? Tem que ter uma conversa ali. E é um trabalho contínuo, acredito que responsabilidade da Prefeitura mesmo, encontrar um lado bom para as duas partes, algo que funcione em consenso ali, né? Que seja bom para todos nós. Muitos não gostam nem de largar a rua pela liberdade que tem, mas é preciso sim olhar. Tem alguns que talvez, se tivessem uma condição financeira, voltariam para suas residências de origem, cidades do interior, cidades que estão fora de Minas Gerais. Então, que sejam olhados com carinho esse aspecto humano para os dois lados, os moradores que vivem nessa situação e também aqueles que estão recebendo essas pessoas.
É isso, gente. Termina a primeira parte do Rede Notícia e agora você acompanha a segunda parte com uma entrevista com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues. Acompanhe as nossas redes sociais. No Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até logo! Até amanhã! Olá, este é o Rede Notícia Entrevista, momento de discutirmos aquilo que é notícia em Minas, no Brasil e no mundo, de forma séria, mas descontraída. Saudamos a você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádios América 107,1, Cultura AM 830, além da TV Horizonte, canal 30.1 e pelas nossas redes sociais. João Eduardo Santana, boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde. Agora 12h29, nós seguimos com a nossa série de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte. Relembrando, nós recebemos na última sexta-feira o prefeito Paulo Bigodinho, de Santa Luzia, e ontem Marília Campos, de Contagem. Hoje, com muita alegria, nós vamos conversar com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, do Cidadania, ele que está em seu segundo mandato como prefeito, tendo sido também vice-prefeito na gestão de Vitor Penido. João Marcelo, que também é presidente da Associação dos Municípios da Grande Belo Horizonte, região metropolitana, a Grambel. Oi, João, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde, Juliana, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Para mim é uma alegria, uma honra poder estar aqui falando um pouco sobre a nossa cidade, também sobre a região metropolitana, enfim, um bate-papo aí sobre o que tem ocorrido tanto em Nova Lima como na Grande BH. Prefeito, vamos começar falando sobre as obras lá no bairro Belvedere, região sul de Belo Horizonte, né? Limite com Nova Lima. No domingo, o prefeito Álvaro Damião esteve com moradores e confirmou que a obra vai acontecer e que os prejuízos ambientais serão reparados. A gente sabe que um dos principais problemas de Nova Lima são os acessos à capital. Como você vê essa decisão do prefeito Álvaro? E da parte de Nova Lima, tem obras previstas para tentar melhorar a vida dos moradores que dependem de Belo Horizonte diariamente? Olha, essa foi uma notícia para ser celebrada, né? Esse é um desafio de mobilidade que é discutido há décadas. E o prefeito Álvaro Damião tem a oportunidade de enfrentar junto conosco na Prefeitura de Nova Lima esse desafio. No ano passado, a gente assinou um acordo entre as prefeituras de Nova Lima e Belo Horizonte. À época, o prefeito Fuad se sensibilizou com a necessidade de enfrentar aquele gargalo. E decidimos realizar 4 grandes obras de mobilidade. Todas as 4 obras serão realizadas dentro do território de Belo Horizonte. Mas dividimos a conta. Belo Horizonte assumiu a responsabilidade por 2 e Nova Lima por 2 obras. Essa obra que o prefeito Álvaro Damião esteve reunido com a comunidade no último domingo diz respeito à primeira obra de Belo Horizonte, que é o alargamento do viaduto ali que vai sentido Raja Gabalha, e que esse alargamento se estende um pouco mais para trás ali, próximo ao BH Shopping. E a primeira obra de Nova Lima é um viaduto formato ferradura de quem vem de Nova Lima, mas já dentro do território de Belo Horizonte, antes de chegar ali no hotel e no próprio shopping. Esse viaduto ele joga o acesso diretamente na BR-356, ou seja, quem estiver indo no sentido anel rodoviário, Barreiro, Rio de Janeiro, não precisará mais passar perto do shopping de todo aquele gargalo. Então essas são as 2 primeiras obras. A obra de Nova Lima ela será executada através de contrapartidas urbanísticas dos empreendimentos, então não será um recurso diretamente do Tesouro. Os empreendimentos que deveriam pagar ao município, esse valor já é convertido diretamente na obra, o que reduz prazos de burocracias da administração pública mesmo. Então a gente está muito feliz com isso. Quero até fazer aqui um público reconhecimento ao prefeito Álvaro Damião por essa postura de enfrentar esse desafio junto conosco. Também a gente sabe que outros atores políticos se empenharam muito nisso, vereadores da capital Belo Horizonte, vereadores de Nova Lima, o deputado estadual João Vitor Xavier também esteve muito envolvido, e a gente está feliz que a gente vai conseguir encarar essas obras. Agora, elas não são únicas e elas, isoladamente, não são capazes de resolver o problema.
é necessário todo um complexo de mobilidade. Nós temos, por exemplo, também uma discussão sobre a utilização do leito da linha férrea, que foi um acordo também assinado entre as prefeituras de Nova Lima e Belo Horizonte, que é exatamente a divisa, né? A linha férrea hoje faz a divisa entre os dois municípios, e esse acordo que foi assinado no Ministério Público, ele contempla 4 premissas para os interesses de todos os municípios. Quais são as 4 premissas? Primeira delas, o não adensamento nas áreas lindeiras do leito da linha férrea. Segundo, que seja contemplado um parque linear para atender a comunidade da região, que é um pleito também. Terceiro, que seja preservada a caixa da linha férrea, que futuramente pode ser utilizada com viés turístico, por exemplo, pode conectar em Inhotim. E quarto, por fim, uma solução de mobilidade. E esse acordo foi assinado, esse projeto já foi em audiência pública em Nova Lima, será enviado em audiência pública a Belo Horizonte no próximo dia 30 de abril, para que após a audiência pública e com o projeto consolidado, a gente possa encaminhar a SPU, que é o governo federal, que é a proprietária da linha férrea, para que ela destine ao município para aí sim a gente executar as obras. Então é um passo a passo que nós estamos percorrendo, que vai ajudar a solucionar essa questão da mobilidade, que para nós, eu falo que é muito mais do que uma questão de Nova Lima. Tem gente que fala, isso é um problema de Nova Lima. Não, gente, é um problema metropolitano, que atinge Nova Lima, que atinge a região centro-sul de BH, que atinge Raposos, Riacima, né? Que hoje a divisa das cidades está basicamente em 2 funis. Um ali perto da trincheira e o outro do outro lado lá no Belvedere. São 2 funis. Né, e que essas soluções de mobilidade vão trazer, acima de tudo, qualidade de vida para quem precisa transitar entre essas cidades, para atendimento médico, educação, para enfim, trabalhar para o que quer que seja. Muito bem, agora meio-dia 34, nós estamos acompanhando a entrevista com o prefeito de Nova Lima e presidente da Granbel, João Marcelo Diegues, do Cidadania, saudando a você também que está nos acompanhando pelo YouTube da TV Horizonte e demais emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica. Prefeito, eu quero insistir agora no assunto mobilidade, mas falando agora sobre ônibus. Eu tenho perguntado a todos os prefeitos que vêm aqui, porque são as grandes reclamações que o nosso povo traz a nós, seja no rádio, seja na TV. A gente sabe que principalmente os ônibus metropolitanos, eles são alvo de muitas reclamações. É o ônibus que não passa na hora, é o ônibus que é sucateado, é o ônibus que às vezes não traz segurança para o seu passageiro, né? A gente sabe que a responsabilidade do transporte metropolitano é do Estado, mas os prefeitos acabam ficando em cima porque são muito demandados em relação a isso. Como é que está o relacionamento lá com o secretário Pedro Bruno, que é responsável por essa questão dos transportes? Ele tem ouvido as reclamações do senhor? Como é que está sendo isso? O que acontece é exatamente isso. É um contrato do Estado, mas quem sofre é a população. Muitas vezes o prefeito faz o dever de casa no transporte municipal. Como em Nova Lima nós somos o primeiro município da região metropolitana a instituir o subsídio tarifário, com contrapartidas de melhoria, de aumento do número de ônibus, novos ônibus, aumento de linhas, o aplicativo que permite o cidadão comprar passagem pelo aplicativo, monitorar onde que o ônibus está, em quanto tempo falta ele chegar no ponto pelo aplicativo, a integração, onde ele pega um ponto, um ônibus, ele consegue pegar uma segunda linha no intervalo de 2 horas sem ter que pagar. Então, isso, em Nova Lima nós estamos fazendo para casa, mas quando você pergunta à população é isso. O transporte está terrível. Por quê? Porque o transporte público metropolitano, e quando a gente está falando de uma região metropolitana, é isso. As pessoas, elas moram em Nova Lima, mas vão trabalhar em Betim, vão estudar em Belo Horizonte, vão passear, visitar familiar em Contagem, em Ribeirão das Neves, Sabará, Caeté que seja. E esse transporte metropolitano ainda deixa muito a desejar. A gente tem que reconhecer as conquistas que tiveram nesse momento, está se passando por uma grande renovação de frota, o que traz melhorias, porque passam a ser ônibus melhores, não é uma renovação de 100%, mas a gente já percebe rodando novos ônibus de melhor qualidade para atender a população, mas a gente sabe, a tarifa é muito cara, a integração não existe, então para eu visitar Caeté, eu tenho que pegar quantos ônibus? 3 de bilhetes completamente distintos, não tem a integração. E esses são pontos que a gente precisa avançar. O secretário Pedro Bruno tem sido completamente aberto às discussões, esteve em Nova Lima, levou a equipe técnica dele. A gente propôs a criação de um grupo de trabalho específico disso. Participou da reunião também o sindicato, o Sinetran. Agora, é fundamental, não adianta os municípios terem boa vontade,
o Estado ter boa vontade se o sindicato não tiver. É o que a gente falou na reunião. E a gente está sentindo que existe uma sensibilização. Agora, precisa ser feito um trabalho técnico mesmo, né? Vamos precisar de uma governança para fazer uma integração, uma câmara de controle. Então, assim, são discussões técnicas que a gente precisa ter, que o primeiro passo é a vontade política dos prefeitos, do governo do Estado, mas também da concessionária e do sindicato. Superando isso e respondendo a nossa pergunta, o Pedro Bruno tem sido um grande parceiro e um grande aliado para buscar essas melhorias. Se a gente pensar, são milhões de cidadãos que utilizam desse transporte diariamente, né, e que estão ali se estressando por 2, 3 horas, que poderiam estar sendo gastos com qualidade de vida. Prefeito, vamos falar agora de um dos pontos chaves de Nova Lima, né? Nova Lima é reconhecido pelos condomínios de luxo, né? Por bairros que não param de crescer. Às vezes a gente fica com a sensação que Belo Horizonte quer toda mudar para Nova Lima, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma desigualdade presente aí, né? Ao mesmo tempo que é uma das cidades que tem um dos PIBs maiores, até do país, não vou nem dizer de Minas, também carrega essa característica de ter muitas moradias em situação de risco. A gente vê quando acontece, por exemplo, uma chuva forte, tem os desabamentos. Como é que faz para equilibrar isso? Uma cidade que tem um PIB gigantesco e também atingir essa população, né? Reverter para essa população que está em vulnerabilidade, que precisa dessas melhorias. O que eu falo é sempre isso. Nova Lima passou a ser conhecida como a cidade dos ricos e, na verdade, por conta de uma alta concentração de ricos na divisa com Belo Horizonte, nos condomínios, e que, claro, são todos muito bem-vindos a Nova Lima, mas isso fez com que talvez seja a cidade com o maior abismo social, com a maior distância social. Porque se tem muitos ricos, existe uma realidade que ela é presente em todo o nosso país, né, que são dos bolsões de miséria, de desigualdade, e que o poder público ele tem por obrigação, né, estender a mão e ajudar essas pessoas a saírem dessas condições para que elas possam construir suas vidas, né? Enfrentar esse desafio não é fácil, principalmente quando a cidade já é taxada como a cidade dos ricos. Eu falo o seguinte, o verdadeiro troféu de Nova Lima não é ser cidade dos ricos, é ser 7º lugar no Brasil, segundo o ranking de competitividade dos municípios em gestão fiscal. Nós temos um rigor fiscal que nos permite realizar os investimentos que a população tanto precisa. É isso que nos dá condição de instituir o maior programa de combate à pobreza da história da nossa cidade, que garante 1% da nossa arrecadação para combater a pobreza. Eu comentava mais cedo, se a gente tem 25% de obrigação de investir em educação, 15% de obrigação de investir em saúde, pela nossa Constituição Federal, a gente não pode destinar 1% para combater a pobreza? Essa é uma política que nós instituímos em Nova Lima. É também o nosso rigor fiscal que nos permite ter o maior programa de qualificação técnica da história da nossa cidade. Que é o quê? Não adianta, é aquele famoso ditado, não adianta eu só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Justamente. Nós estamos investindo na nossa mão de obra. São 11 cursos técnicos das mais diversas áreas em que a economia da cidade é vocacionada. Então, para a área da mineração, para a área da saúde, para a área da biotecnologia, que são áreas que a economia tem se desenvolvido em Nova Lima, e a gente quer que essas empresas contratem os novalimenses. E estamos bancando bolsas de estudos para eles. Da mesma forma como a gente tem um programa Nova Língua, onde a gente credenciou as empresas de idioma da cidade e estamos pagando curso para quem mais precisa de inglês, espanhol e mandarim. É oportunidade para transformar a vida dessas pessoas. Nós temos em Nova Lima a primeira escola pública para jovens e adultos de programação em robótica. Não é aquela iniciação em robótica do ensino fundamental, não. Essa é importante também. A nossa é uma escola técnica, com formação, iniciação, aperfeiçoamento técnico, pós-técnico, custeado pelo município. Para quem? Para a filha do office boy, da costureira, da cozinheira, para transformar a vida daquelas famílias. A região do Vila da Serra tem tido muitas empresas de alta tecnologia, de negócios digitais. A gente quer que eles contratem em Nova Lima. Para isso, nós estamos preparando a mão de obra. Então, o verdadeiro troféu nosso é a sustentabilidade fiscal. É a austeridade, é saber que cada centavo conta e que isso deve ser revertido para a população, para transformar a vida das pessoas. Aí sim a gente consegue enfrentar essa desigualdade, garantindo, acima de tudo,
oportunidade para as pessoas. Muito bem, esse é o prefeito João Marcelo Diegues do Cidadania, da cidade de Nova Lima. Prefeito, eu vou chamar um intervalo agora, mas na volta eu quero que o senhor fale pra gente sobre essa questão desse programa de transferência de renda que tira 1% da receita, pelo que entendi, 1% da receita do município para fazer aí essa distribuição para as famílias mais carentes. Pode ser assim? Perfeito. A gente vai pro intervalo e volta já. Voltamos com Rede Notícia Entrevista. Hoje entrevistando o prefeito de Nova Lima e presidente da Associação de Municípios da Grande BH, a Grambel, João Marcelo Diegues, que tem 33 anos, um prefeito jovem. Prefeito, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no Rede Notícia Entrevista. A gente estava falando sobre esse programa de transferência de renda. Queria que o senhor falasse quem é o público-alvo desse programa. Bom, o programa Nova Renda, que é o nome que nós demos, ele é voltado exclusivamente para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, conforme critérios socioassistenciais. São aquelas famílias, imagina uma mãe que tem 4 filhos e que não tem comida para pôr em casa. É muito fácil a gente virar para essa mãe e falar assim, você tem que ir trabalhar, né? E você não quer. Então, assim, é aquele público que mais precisa para que ele tenha um mínimo de condições de dignidade para aí sim dar um passo maior. E a nossa política, ela é de acompanhamento. Então a gente, com 6 meses do benefício, a gente visita aquela família para entender se ela saiu daquela condição de pobreza, extrema pobreza. Se não saiu, por quê e como integrá-la às políticas de desenvolvimento econômico, que nós também abordamos no primeiro bloco. Então a ideia é essa interação entre a questão da assistência social e do desenvolvimento econômico para o público que mais precisa. Muito bem, agora 12h47. Prefeito, vamos entrar nos assuntos aqui que tem a ver basicamente com a sua posição também agora como presidente da Grambel. Asfaltamento da estrada entre Sabará e Nova Lima. Ano passado eu acompanhei uma agenda que você teve com o então prefeito de Sabará, o Vander Borges, o governador Romeu Zema. Nós estivemos lá visitando a estrada, acho que você se recorda disso. Como é que está essa questão? Bom, essa é uma rodovia estadual que foi feito no início do governo passado. Assinamos um acordo com o governo do estado em que a prefeitura de Nova Lima repassou o recurso para o governo estadual asfaltar aquela estrada. O governo estadual licitou a obra, mas no transcorrer da obra tiveram problemas que o contrato teve que ser rescindido. Então nós procuramos o governo do estado, enquanto município de Nova Lima, e falamos, não, devolve o recurso para a gente e delega o trecho, municipaliza ele temporariamente, que nós, Nova Lima, vamos executá-lo. E isso que nós fizemos. Então foi feita a delegação do trecho para o município e fizemos uma autorização na nossa Câmara Legislativa, na nossa Câmara Municipal e na Câmara Municipal de Sabará, permitindo com que Nova Lima execute a obra no traçado por completo. Então nós vamos executar todo o trecho, tanto o trecho de Nova Lima como o trecho de Sabará. Continua estadual, mas Nova Lima executa. Exatamente. Então nós já iniciamos agora, no mês de março, retomamos a obra. Então é uma obra que agora será executada, não só custeada, mas também executada pelo município de Nova Lima por completo, todo o trecho, desde que ela foi municipalizada e as 2 câmaras municipais autorizaram. A gente entende que é uma ligação importante, não só entre Nova Lima e Sabará, mas também a região leste de BH, e que ajuda a desafogar todo esse gargalo da MG30 que a gente falou aqui também. Então, uma obra muito importante. Ô, prefeito, vamos falar agora de um assunto meio tortuoso, que assim, quando a gente pensa em condomínio, a gente pensa em mineração, a gente também pensa em proteção dos recursos naturais, né? A gente está vivendo um momento aí de extremos climáticos, de uma grande preocupação com o planeta. Em 2023 saiu um dado que Nova Lima tinha um dos piores índices de tratamento de esgoto do estado, né? Praticamente aí 21%, 20% do que era gerado era coletado. E é difícil lidar com isso porque é uma obra meio invisível, né? Os prefeitos muitas vezes deixam de fazer isso porque não é o tipo de obra assim que vai aparecer depois, mas que é um problema que a gente tem que enfrentar. O senhor que já está há alguns anos aí na gestão pública, né, de Nova Lima, o que a gente pode dizer sobre esse assunto? Tratamento de água e esgoto é uma preocupação da prefeitura? Essa é uma grande preocupação nossa e um grande desafio. Eu posso dizer que Nova Lima está para a região metropolitana como a floresta amazônica está para o planeta Terra. Hoje, 70% do território de Nova Lima é Mata Atlântica nativa, áreas preservadas.
E Nova Lima é a grande caixa d'água de Belo Horizonte. Né? O tratamento 70% também da água de Belo Horizonte vem da estação de tratamento da Bela Fama em Nova Lima. Então, Nova Lima tem uma grande responsabilidade ambiental com a região metropolitana. E, de fato, a nossa história nos coloca numa posição muito ruim quando o assunto é tratamento de esgoto. Basicamente, toda a região central da cidade não tem tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto ele só veio com o desenvolvimento da cidade nas novas áreas, tanto no Jardim Canadá, como no Vale do Sereno, como lá na região, na divisa na parte do Alphaville. Mas a parte histórica da cidade não tem o tratamento de esgoto. E mais do que uma obra invisível, é uma obra extremamente traumática sob o aspecto da característica da cidade, né, geográfica. Você basicamente tem que rasgar toda a cidade e isso tem que ser feito com um planejamento muito bem feito. Então, qual foi o passo que nós optamos por dar? Ser feito um plano municipal de saneamento, que vai estabelecer as diretrizes e os caminhos disso. Esse plano ele está em fase final, a gente encaminha ele para a Câmara Municipal para a gente entender qual rumo que nós vamos. Eu entendo que talvez a primeira discussão que a gente precisa ter é com a Copasa, que já tem a concessão de água. Copasa, nós podemos expandir sua concessão de água em determinados pontos, nós podemos ampliar o seu prazo de contrato, mas precisamos fazer o tratamento de esgoto da cidade. A gente precisa sentar na mesa e discutir isso. Mas para ter essa discussão, precisa ter esse plano bem desenhado, que é a etapa que nós estamos concluindo. É um grande desafio e, sobretudo, uma grande responsabilidade que Nova Lima tem, não só com Nova Lima, mas com toda a região metropolitana. Agora, 12h52, nós estamos conversando com o prefeito João Marcelo Diegues, do Cidadania de Nova Lima e também presidente da Granbel. Falar em Granbel, prefeito João Marcelo, ontem você visitou 2 prefeitos aqui da região metropolitana na condição de presidente da Granbel. Primeiro, o Paulo Bigodinho, que esteve conosco aqui sexta-feira, e também o Zé Wilson, que é prefeito de Vespasiano. Qual foi o resultado desses encontros aí? Foi ótima a visita. A gente quer fazer a Granbel mais presente nos municípios, para que ela faça sentido. A Granbel é uma instituição de 50 anos, uma associação que reúne os 34 municípios da região metropolitana, mas que ela precisa ter vida, ela precisa ser parceira dos municípios para discutir e enfrentar os desafios que tem. Por exemplo, ontem a gente estava conversando com o Paulo Bigodinho, temas da administração pública, que quando a gente promove fóruns entre os secretários municipais, o município tem uma boa solução que pode ser aplicada aqui, uma boa prática aqui para ser levada por outro. Então essa integração metropolitana é muito importante nessa ótica. A outra são as brigas que a gente tem que enfrentar, como o transporte metropolitano. Uma coisa é um prefeito isoladamente bater na porta do governador, do secretário Pedro Bruno, para falar sobre o assunto. Outra coisa são os 34 prefeitos reunidos, né, para discutir a pauta. A força é muito maior. E a gente, para trazer essa vida para a Granbel, a gente estabeleceu a nossa diretoria, né? No caso, esteve comigo o Elvis, que é prefeito de Capim Branco, que é o nosso diretor tesoureiro, e a ideia é que em todas as visitas estejam outros membros da diretoria também, exatamente para poder sentar com o prefeito, apresentar para ele quais são os projetos que nós temos na Granbel, entender dele quais são as demandas que a Granbel pode ser uma parceira e poder também conhecer, fazer uma visita de algo que é uma boa prática daquela gestão que pode ser replicada para a Grande BH, como foi o caso ontem em Vespasiano, que nós visitamos a Casa Rosa, que é um centro integrado de cuidar da saúde da mulher, que pode ser replicado por os municípios de toda a região. Então a visita foi ótima e a ideia nossa é poder percorrer esses 34 municípios ao longo dos próximos 6 meses. Ô prefeito, a gente já está caminhando para o final, mas tem um assunto aí que não tem como a gente deixar de falar, que é essa possibilidade de instalação de praças de pedágio lá na MG10 entre Vespasiano e Sete Lagoas, que praticamente assim, a população em peso está dizendo que não aprova esse pedágio, né? A Granbel já tem uma posição sobre esse assunto, principalmente considerando que o TCE, né, através do conselheiro Agostinho Patrus Filho, pediu explicações sobre esse projeto, inclusive. Bom, então logo nós tomamos conhecimento dessa concessão, a gente acionou o governo do estado, que prontamente nos apresentou o projeto, e também acionamos 13 prefeitos da Granbel impactados, para que eles pudessem se manifestar. Tem prefeitos que são totalmente a favor e que entendem que a concessão vai trazer desenvolvimento.
tem prefeitos que consideram um absurdo porque a população já paga tanto imposto, já tem um custo de vida altíssimo e que vai ser colocado um novo valor para ser pago. E regiões turísticas também, Exatamente. né? Ou seja, não há uma unidade de posição entre os prefeitos. Isso faz com que a Granbel não se sinta confortável de posicionar a favor ou contra, porque se a Granbel posiciona a favor, ela está fortalecendo a posição de alguns e indo contrária de outros. Da mesma forma que se ela manifesta contra, tem prefeitos que são a favor. Mas a gente pode dizer que a maioria está contra? De 13? A maioria sim, mas o que eu tenho defendido é o seguinte, o que nós somos aí sim, de maneira convicta, contra, é a proibição por completo de concessões na região metropolitana. A gente não pode pegar um caso isolado e generalizar. A gente tem que discutir casos a casos, como a gente está buscando fazer nessa discussão. Então a Granbel ela não tem uma unidade para ter uma posição, mas ela é contrária a uma medida que generaliza e que trata toda a região metropolitana. Então agora não pode ter mais concessão na região metropolitana. Vamos interromper o Rodoanel, a 381, a 040, a 356, por conta da discussão da MG10. Não pode ser assim, né? A gente tem que discutir caso a caso e aprofundar nos projetos. Muito bem, este João Marcelo Diegues, prefeito de Nova Lima, presidente da Granbel, ele que é do Cidadania. João, muito obrigado pela presença aqui, seja sempre bem-vindo, as portas dessa casa sempre abertas, tanto para Granbel quanto para Nova Lima. João Eduardo, eu que agradeço. Juliana, para mim foi uma honra poder participar e ter esse bate-papo aqui com vocês. Nós aqui agradecemos, prefeito. Obrigado também a você que esteve conosco até agora. Para o ouvinte da Rádio América, fique com o programa Vatican News. Para o telespectador da TV Horizonte, siga com o Bola na Rede, o melhor do esporte com o Júnior Brasil. Um abraço, João Eduardo Santana. Muito obrigado, Juliana. Nós vamos juntos amanhã. Fique com a gente. Até mais. Até mais.